Oi, pessoal! Vamos lá para mais uma aula de computação gráfica? Na aula de hoje, nós vamos falar então conceitos para ficar mais claro essa história de programar com shaders. Tem algumas variáveis construtoras, algumas variáveis novas que às vezes fica um pouco na dúvida para quem programa com GLS pela primeira vez. Então vamos tratar desses assuntos nessa aula. É importante a gente sempre lembrar que nós estamos tratando de um pipeline de renderização. Esse pipeline de renderização, ele propõe uma série de estágios que são executados para que, em sequência, né, por isso que eles são estágios, para que no final eu possa então ter a imagem ou o desenho representado na tela. 4 estágios do OpenGL são programáveis por meio de shaders. 2 são obrigatórios, que é o Vertex Shader e o Fragment Shader. Serão eles que nós vamos então focar mais as nossas programações. O Tessellation Shader e Geometry Shader não são obrigatórios. Então a gente vai tratar isso mais para frente. Então os shaders são pedaços de códigos que são escritos numa linguagem chamada OpenGL Shading Language, GLSL. Se você estiver usando Direct 3D, por exemplo, a linguagem deles é o High Level Shading Language. O GLSL ele é baseado em C, então muita semelhança vocês vão encontrar quando estiverem escrevendo o código. Um shader program, basicamente, ele vai informar para o OpenGL como que ele deve desenhar os vértices que foram determinados no início do teu código. E ele é definido através, então, de atributos do vértice, que eu configuro esses atributos através do Vertex Attribute Object, ou VIO. Ele possui entrada e saída, ou seja, eu tenho uma entrada para a etapa de processamento do shader e uma saída que vai ser usada no estágio seguinte. Ele é construído em 2 partes, então a parte inicial é o Vertex Shader, que vai descrever basicamente aonde os nossos pontos vão ser posicionados na tela. E o Fragment Shader, que vai colorir a nossa superfície a partir dos dados que vierem do Vertex Shader. A primeira versão do GLSL foi a versão 1.1 e ela foi incorporada ao OpenGL 2.0. A partir da versão 3.3, ela vai sempre acompanhar a versão corrente do OpenGL. Então, se eu estou utilizando o OpenGL 3.3, a versão que eu devo utilizar do GLSL também vai ser a 3.3. Essa identificação é obrigatória todas as vezes que eu estiver trabalhando com o Shader Program. Se eu estiver utilizando, por exemplo, o OpenGL 4.6, a versão que eu vou colocar lá é a 460. Então, só relembrando esses nossos estágios que são programáveis, eu tenho o estágio do Vertex Shader e do Fragment Shader, que são programáveis e são obrigatórios, né? Os demais, Tessellation e Geometric Shaders, não são obrigatórios. Nessa primeira etapa, que é a etapa do Vertex Shader, os vértices que vão compor então o objeto que eu estou desenhando, eles são escritos em código-fonte em GLSL e são carregados para a GPU, em tempo de execução dentro do processador de vértices. Ele deve calcular então a posição de entrada do vértice, né? Onde que eu vou colocar os vértices que foram especificados. Já o Fragment Shader, ele é especificado então pelo processador de fragmento e basicamente o que ele vai fazer é colocar uma cor no nosso objeto para que na tela final ele tenha esse realismo maior relacionado à cor do objeto. Como que eu faço a especificação do vértice? Um vértice ele é um ponto no espaço, que é definido em coordenadas x, y e z. Uma primitiva é uma forma simples definida usando um ou mais vértices, então a partir desses 3 pontos, ou um ponto, ou 2 pontos, ou o conjunto de pontos que eu tenho, eu posso especificar como que esses pontos serão unidos. Se eu vou unir 2 pontos e formar uma linha, se eu vou unir 3 pontos, 3 vértices e formar um triângulo, ou se esses 3 ou 4 vértices serão pontos, apenas pontos na tela. Normalmente a primitiva mais utilizada é a primitiva triângulo e com ela eu posso então fazer N objetos, N projetos complexos. Para fazer a especificação do vértice, eu tenho que utilizar o Vertex Array Object e o Vertex Buffer Object. O Vertex Array Object ele vai definir então quais são os dados que um vértice tem. Se ele tem posição, se ele tem cor, textura, normais, um vértice pode ter vários atributos. E é o VIO que vai definir quais são esses atributos. O VBO, ele define então os próprios dados. Como que os bytes que são enviados para
a GPU, serão configurados para que ele consiga perceber que o meu vértice possui N atributos ou atributos diferentes. Ponteiros de atributos, então, definem onde e como os shaders podem acessar os dados do vértice. Então, é um conjunto, né? Eu tenho que usar essas 3 especificações para que efetivamente eu possa informar como que eu quero que o desenho seja representado na tela. O Vertex Shader ele vai tratar os vértices individualmente, não é opcional, né? Eu já falei anteriormente, ele é obrigatório. E eu tenho que ter pelo menos uma variável construtora, denominada GLPosition, aonde eu vou informar a posição dos vértices, né? Aonde que eu quero que esses vértices sejam desenhados na tela. E essa GLPosition é que vai alimentar os estágios seguintes. Eu posso especificar saídas adicionais e as entradas para o Vertex Shader são os próprios dados do vértice. O Fragment Shader trata então de dados de cada fragmento e ele é usado para definir uma cor que irá colorir o objeto, a superfície do objeto para representação na tela. Nós temos alguns tipos de dados que podem ser utilizados no GLSL. Então eu tenho o tipo void, que ele como da mesma forma que é utilizado em linguagem C, ele é um tipo nulo que é empregado então para quando eu vou utilizar uma função que não tem retorno. Nós temos vetores, o VEC2, 3 e 4, que são vetores com 2, 3 ou 4 posições, do tipo float. Eu tenho matrizes também do tipo float. A mat2, 3 e 4 são matrizes do tipo float também, 2 por 2, 3 por 3 e 4 por 4. Tipos escalares comuns, eu tenho bool, int e float. Um tipo de dado específico para ser utilizado em texturas, mas que a gente vai ver isso com mais calma quando a gente estiver trabalhando com texturas. É bom que você só memorize e saiba que eu tenho esses tipos de dados dentro do GLSL. Como eu falei anteriormente, ele é parecido com linguagem C e significa que ele tem operadores, structs, funções, arrays. Se nós formos comparar, né, com uma linguagem C, ele fica muito semelhante à forma de escrita dele. E essas informações que eu tenho da linguagem C, elas são obrigatórias aqui também. Então, por exemplo, ponto e vírgula no final, abre chaves para delimitar cada bloco. Então, todas essas regras de sintaxe de linguagem que eu tenho na linguagem C, eu também vou ter aqui no GLSL. Um código simples de shader language para o Vertex e Fragment Shader pode ser visualizado através desses exemplos. No mínimo, eu tenho que determinar na primeira linha qual é a versão do GLSL que eu estou utilizando, que eu quero utilizar. Então, aqui eu coloquei 3.3, mas poderia ser a 4.6. Essa informação ela deve estar presente tanto no Vertex quanto no Fragment Shader, a primeira linha. A linha seguinte é o layout, que está relacionado com os atributos do vértice. Eu estou informando para ele quantos atributos e quais são os atributos que eu tenho para aquele vértice. O vértice pode ter N atributos, como posição, cor, vetor normal, coordenadas de textura. Então, se eu estou colocando aqui que o layout é location 0, vem como entrada de um VEC3, que eu estou chamando ele de posição, né, de pos. Faço um programa principal e GLPosition, que é a variável construtora obrigatória, ela vai receber um VEC4 com posição x, y e z, e mais um para que eu transforme isso em coordenadas homogêneas, e um significa para mim posição, então eu posso utilizar aqui sem problema. No Fragment Shader, veja que ele vai ter uma saída, né? Ele é um VEC4 que eu vou chamar de frag color. Também tem um programa principal e a saída dele, que é o frag color, eu vou simplesmente pintar com cores no espaço de cor RGB. Então aqui o espaço de cor RGB ele é normalizado entre 0 e 1, e aqui é o red, green e blue, e o último parâmetro é o alpha. Então o GLS tem tipos agregados para suportar o trabalho com vetores e matrizes, e vocês vão ver nas próximas aulas que exaustivamente nós vamos fazer operações com vetores e matrizes, e a inicialização e criação dessas variáveis é bastante simples. Eu inicialmente coloco o tipo, por exemplo, aqui VEC4 é um vetor de 4 posições que eu chamei de color. Color recebe um VEC4 com esses valores aqui que eu coloquei. Uma coisa legal que eu posso fazer é utilizar pedaços desse meu vetor para compor um vetor de tamanho menor. Então, o VEC3, que eu chamei de RGB Color, ele recebe o VEC3 Color. Como o VEC3, como o Color,
ele é um VEC4 com 4 posições, ele vai então armazenar no RGB Color as 3 primeiras posições desse vetor de origem. Aqui também posso fazer uma conversão, eu falei para vocês que o VEC3 ele é um tipo de dado do tipo float, então um vetor chamado velocity, com 3 valores do tipo float, e quando eu coloco o i na frente, eu quero transformar isso em números inteiros. Veja que ele faz a conversão sem problema, sem eu precisar fazer nenhum cast. Então, basta que você coloque o i na frente, ele vai pegar esses 3 valores do vetor velocity e apenas utilizando os dados inteiros. Então, aqui a gente já fez um exemplo na página anterior. Também podemos fazer construções mais simples, utilizando uma componente VEC3, por exemplo, quando eu quero que todos os dados desse vetor tenham o mesmo valor. Então, eu vou colocar, né, crio um nome para esse vetor e coloco o valor que eu quero que seja inserido nas 3 posições dos componentes. Então, 1 e 1. Se vocês fizerem dessa forma, vocês conseguem, então, um vetor com todos os valores 1 armazenados dentro dele. Posso, então, pegar pedaço, né, como eu já falei anteriormente, desse vetor. Então, eu crio um VEC4, que eu chamei Translucent, e VEC4 ele vai ser composto pelo vetor 3, white, mais 0.5. Uma coisa bem bacana que tem no GLSL são os componentes acessórios. Os componentes acessórios, que são representados por posição X, Y, Z e W, por cores RGB, A e por coordenadas de textura S, T, P e Q, eu posso fazer utilização desses componentes exatamente como foi feito aqui. Então vejam que aqui, mesmo eu não tendo declarado esse X, Y e Z, eu posso utilizar esse componente acessório, porque o meu VEC3 ele permite que eu use qualquer um desses componentes acessórios para acessar linhas independentes dentro do meu vetor. Então, eu posso fazer operações como essa aqui. Eu criei um vetor com 4 posições, que eu chamei pos2, e o pos2 vai receber o pos1, que é esse vetor aqui que está em cima, com os valores x, y, x, z e w. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor de y, que é a segunda posição, que é 2, o valor de x, que é 1, o valor de z, que é 3, e o valor de w, que é 4, e pos2, então, agora, ele é composto, né, pela representação desse vetor que foi criado, porém eu posso fazer essa brincadeirinha, né, de trocar a posição dele e montar um novo vetor. A única coisa que eu não posso fazer é criar um vetor e utilizar componentes misturadas. Então, se eu estou usando componentes de posição, eu só posso usar itens que sejam relacionados aos componentes de posição. Eu não posso misturar posição com cor, por exemplo, como é esse exemplo aqui. X, G, G, A é uma operação ilegal porque eu estou misturando, né, os dois conjuntos que são independentes. Eu posso criar matriz, então veja que eu tenho uma matriz 3x2, e quando eu crio essa matriz, eu já vou colocar, posso inicializá-la com os valores, ou eu posso criar uma matriz que seja composta com valores de um vetor, por exemplo. Também é possível ser feito dessa forma. Se eu quero criar uma matriz cuja diagonal tenha o mesmo valor, basta que eu coloque o valor da diagonal que eu quero na hora de inicializar essa matriz. Operações matemáticas que podem ser feitas também. Eu posso fazer operações de soma de matrizes, multiplicação de matrizes, com operadores matemáticos simples, né? De soma, multiplicação e subtração. O GLSL, ele também tem uns qualificadores de armazenamento, então eu tenho o tipo const, então o tipo constante, ele é utilizado quando eu não quero que o valor armazenado dentro da memória seja modificado. O tipo in, que está relacionado às variáveis que estão vindo de um estágio do shader, né? Então é uma variável de entrada. O out, que está relacionado às variáveis de saída, ou seja, ela vai para o próximo estágio. O uniforme, que a gente vai trabalhar com ele daqui a pouquinho. E o buffer, que permite, então, que eu realmente armazene os dados do meu shader. Como eu falei para vocês, o GLPosition ele é uma variável construtora, nós temos N variáveis construtoras. Se vocês tiverem interesse em se aprofundar e saber para que serve cada uma dessas variáveis, vocês podem acessar a documentação. Mas o GLPosition ele é a saída para o shader, que vai me indicar a posição que eu quero que o meu shader seja mostrado na tela, e a sua atribuição é obrigatória, porque ela vai ser usada depois pelo Fragment Shader. Nós temos então dentro de um objeto
duas formas de visualização ou de acesso a esse objeto. Eu posso acessar o objeto através dos atributos do vértices, por exemplo, se eu acesso a posição 0 e 1, 1, menos 1, menos 1 e menos 1, eu estou acessando individualmente cada uma das posições do meu vértice. E essas posições eu posso associar várias coisas, como cor, coordenadas de textura e vetores normais. Se eu quero fazer uma operação que ela ocorra dentro de toda a superfície do objeto, eu uso o que nós chamamos de uniformes. Então, por exemplo, esse 0, 1 e 0, que representa a cor verde, eu posso considerar esses valores como representantes do uniforme, pois ele se relaciona a todo o objeto e não apenas a seus vértices. Exemplos de utilização de uniformes, quando eu tiver tratamento de matrizes, texturas constantes, matrizes principalmente na hora de fazer multiplicação de matrizes, de fazer rotações, de fazermos escala, de fazermos translações. Todas essas operações eu farei então em cima de todo o objeto que é representado então pelo uniforme. Nós usamos uniformes então tanto para animação como para transformação de matriz. Se eu quero posicionar o meu objeto numa cena e ter uma câmera relacionada a esse objeto, eu vou utilizar transformações de matrizes para fazer isso. Também posso usar transformações de matrizes para fazer operações de transformações geométricas, como rotação, escala e translação. E também para aplicar textura no meu objeto para dar uma sensação maior de realismo. Como que eu faço para escrever um uniforme? Dentro do Vertex Shader, eu preciso criar uma variável e definir um tipo para ela, depende da aplicação que eu estiver fazendo, previamente escrito a palavra uniforme. Então, eu sei que isso aqui, essa variável que eu chamei de pos_offset, é um vetor de duas posições do tipo uniforme. O que eu posso fazer depois é utilizar esse vetor para compor a transformação que eu vou fazer na posição. Então, eu tenho um VEC4 que vai pegar as posições x e y e vai modificar essas posições a partir dos valores que vierem do offset. Então, a posição x mais a posição offset x, posição y mais a posição offset y, eu vou conseguir então fazer uma transformação na posição do objeto na tela. Dentro do Fragment Shader, esse uniforme vai representar uma saída, né, da mesma forma, que o shader ele vai colorir o objeto, e eu estou chamando ele de VEC4. Na hora de representar essa modificação, onde eu vou modificar, por exemplo, a cor do objeto, eu só identifico que a variável que eu criei de saída, o fragColor, vai receber esse uniforme. No programa principal, nós vamos fazer então operações matemáticas para que os valores que vão ser usados pelo uniforme sejam atualizados. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, quando a gente estiver programando uniformes. Pessoal, por hoje é isso e espero vocês na próxima aula. Até mais!